E aí, coleguinha, seja mais uma vez bem-vindo. Esse nosso é o segundo bloco, né? Estamos falando de competências do ente municipal. Olha, como já vimos, hein? Já conversamos sobre como o Estado se organiza, né? Vimos aí o conceito da administração pública e, inclusive, já concordamos com a Constituição Federal em como o município tem recebido destaque, né? Então, já deu para notar o porquê que nós estamos estudando nessa questão de competência do ente municipal, né? Ó, tome 5 aí para você. Bom, uma questão que nós deixamos pendente aí no próximo bloco, pendente não, né? Causamos aquele suspense, né? Ficou aquele, né? Bem um filme de terror ali. Foi a questão de como é que o Estado, né? Ele consegue, já que ele se organiza, né? O município, né? Já que a gente está misturando aí Estado e município, como é que ele faz com os contratos, né? Ora, ele tem que estabelecer contratos, ele tem que contratar, ele tem que, né, rescindir, até para que ele possa, né, atuar frente às nossas necessidades. Como é que ele faz isso? Bom, um fundamento principal é que o Estado ele deve assumir de forma legal, até para respeitar um daqueles princípios constitucionais, né, que você viu, lembra qual é? O LIMP, isso aí. Bom, um dos princípios constitucionais lá, que é a questão da legalidade, ele precisa assumir uma personalidade jurídica. O que isso quer dizer? Então vamos ver junto, olha só, questão da personalidade jurídica. Então, o que é o Estado ou ter a personalidade jurídica? Bom, ter uma personalidade jurídica, olha para o slide aí que você já consegue definir. Ó. Ter uma personalidade jurídica, então, é ter a condição legal de assumir direitos e de contrair obrigações. Então, o fato do Estado ser uma pessoa jurídica é o poder que ele assume de assumir direitos e contrair obrigações. Olha que coisa bacana, ok? Sem este fato, não ser o município, não ser o Estado uma pessoa jurídica, ele não poderia assumir tais direitos e contrair tais obrigações, ok? A gente até cita aí, né, o Código Civil, que afirma, né, no seu artigo 13º, que as pessoas jurídicas elas podem ser de direito público interno ou externo e de direito privado. E aí, quando ele fala do direito sendo pessoas jurídicas de direito público interno, ele cita ó, a União, os estados, o Distrito Federal e ó, cada um dos municípios que estão constituídos legalmente. Ó, chora cavaco, ó o município aí de novo. Então, perceba que nesse sentido a lei, mais uma vez, né, ampara o fato do município ou do Estado, né, como administração pública, né, na condução do conjunto de órgãos, né, das suas funções para atender às nossas necessidades, ele consegue fazer isso contraindo obrigações pelo fato de ser uma pessoa jurídica de direito público interno, conforme ampara a lei nesse sentido. Ok? Então, para você memorizar, porque isso já caiu em prova, hein, meu amigo? O município é uma pessoa jurídica? É. Que tipo? Segundo o Código Civil, no artigo 14, ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. O que significa o município ser uma pessoa jurídica? Significa que, como pessoa jurídica, ele pode assumir direitos e contrair obrigações. Ó, filé, não foi? Deu certinho para a gente. E sobre essa perspectiva, como ele é uma entidade com personalidade jurídica, que de forma diferente até de outros níveis de governo, né, apesar do artigo 14 lá, né, colocar ele ser quase que, se a gente voltar lá, né, até para a gente entender e montar o raciocínio, o artigo 14 do Código Civil coloca a União, os Estados e o Distrito Federal junto com os municípios e talvez possa aparentar que, de forma administrativa ou na sua organização administrativa, eles são todos iguais. Não, eles não são, porque, diferentemente deles, o município ele só se divide em dois poderes. Diferentemente do Estado e diferentemente do federal, né, ou seja, do governo, do nível de governo federal e do nível de governo estadual, o nível de governo municipal, ele está dividido somente em dois poderes, que é o poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo está sendo representado pela Câmara de Vereadores, a Câmara do município. E o poder executivo, a máxima instância, é a Prefeitura Municipal, representado pelo querido prefeito. Ok?
Então, o governo municipal acaba sendo o resultado dessa integração desses dois poderes, ok? Beleza? Por que que difere? Porque na instância federal e na instância estadual entra o terceiro poder, né, que é aquela divisão, a tripartite de Montesquieu, que entra além do legislativo e do executivo, entra também o judiciário, que não existe aqui no caso, né, do municipal. Ok? Bom, então nós podemos concluir que não há uma hierarquia entre os poderes, mas uma divisão de papéis, bem como também a divisão de atribuição desses atores políticos. Bom, se só tem esses dois, independente de só ser os dois, né, mesmo que houvessem os três, eles sempre devem atuar de forma em cooperação. Como nós vimos lá no nosso primeiro bloco, que a administração pública, ela se cerceia, ou o objetivo dela, né, as suas ações, as suas atitudes, sempre são orientadas para as necessidades coletivas, ou seja, o destino das ações são sempre o povo, né, são sempre orientadas para o interesse público, então elas devem sempre agir de forma harmônica, né, sempre cooperando para atingir esse mesmo objetivo. Ok? Bom, aí nós trouxemos um detalhezinho para vocês que nós gostaríamos até que você marcasse, tá? Ou que você escrevesse aí no seu caderno de anotações. Ó. O primeiro é a questão da chefia. É um detalhezinho que às vezes você diz, nossa, professor, eu sei, mas é um detalhezinho que às vezes no concurso faz uma diferença, né? Ó, chefia do Poder Legislativo está ao presidente da Câmara. E chefia do Poder Executivo é no prefeito. Ok? Então, a chefia do Poder Legislativo está no presidente da Câmara dos Vereadores. E a chefia do Poder Executivo está no próprio prefeito. Ok? Chefia do Poder Legislativo está no presidente da Câmara. Chefia do Poder Executivo está no prefeito. Beleza? Vamos ver algumas competências que o município recebe segundo a Constituição Federal. Olha só que interessante. A gente viu lá atrás que a Constituição Federal ela já diz de cara, né, que o município ele é autônomo, assim como também o Estado, o governo estadual. Mas ela também transfere algumas competências para o município exclusivas. Olha que interessante. Diz que é autônomo, mas é autônomo por quê? Porque ele tem competências que só competem a ele exclusivamente. Sabe quais são? Bom, é isso que nós vamos começar a ver. Ó. Bom, o Poder Executivo Municipal, então, ele desempenha as suas funções, né, através de um aparelho administrativo, né, que é constituído pelos órgãos, né, que ele descentraliza, como a Secretaria, né, Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, o Departamento de Águas e Esgoto, os serviços que ele possui, bem como também as suas fundações, as empresas estatais que ele possui e assim por diante. Todas elas orientadas, né, para a oferta de bens e serviços públicos para atender às nossas necessidades. Até aí tudo bem, né? Essa questão introdutória, muito bem. Aí vem a Constituição Federal, linda e maravilhosa. Aí ela começa a focalizar no seu título 3º como é que o Estado brasileiro se organiza, ok? Se você tiver uma Constituição em casa, esse é o momento de você dar uma olhadinha nela. Nós vamos abordar aqui 3 ou 4 artigos bem de forma sucinta. Eles são curtos, dá para você ler aí antes de dormir, tá? Dá para você rapidinho dar uma olhada nele e entender como é que a Constituição Federal, ele organiza, né, ou como ela sacramenta aí a organização da administração pública no nosso país, ok? Bom, então ela começa o título 3º, né? Você vai ver que começa lá título 1, título 2 e logo vem de cara o título 3º. Então, ela começa a falar sobre a organização do Estado no artigo 18, falando o seguinte, ó, que a maneira em que nós vamos nos organizar de forma política e administrativa, o nosso país, é União, Estados, aí cria uma adenda aí do Distrito Federal e o município, ok? Mas ela declara o seguinte, ó, todos eles, meus nobres e queridos brasileiros, são autônomos. Eles possuem autonomia administrativa e financeira. Ok? Ou seja, a administração estadual ela é autônoma ou tem uma certa independência quanto à União administrativa e financeira. Ok? Então não é o presidente que vai atuar na administração de São Paulo. É isso que essa questão da autonomia quer dizer. Não é o governador de São Paulo
que vai lá em Bauru e dizer, olha, você precisa aqui regular o seu serviço aqui de transporte público, meu amigo. Não, não é isso. A Constituição Federal diz que há autonomia entre essas esferas administrativas, tanto no contexto administrativo quanto no contexto financeiro. Ok? Essa questão financeira, inclusive, é primordial, né? Porque há sempre essa relação, né, de dependência, ok? Mas eles são autônomos, possuem sim autonomia, tanto administrativa como financeira. Aí ele continua falando, ó, são competências que são exclusivas da União, o artigo 21. Diz que, entre outras coisas, a declarar paz, isso aqui é só da União, ou seja, a presidente da República, somente ela pode declarar paz, somente ela pode declarar guerra, somente ela pode administrar o montante de moeda, como, por exemplo, ela pode emitir moeda, somente ela que pode, né, indicar aí se a gente precisa de mais moeda, de menos moeda, somente ela que pode atuar com políticas monetárias, ok? Ela que é responsável por isso, ok? Então, isso é uma competência que é exclusiva a ela. Não adianta o governador de São Paulo dizer assim, eu quero declarar guerra contra os Estados Unidos. Amigo, você vai ficar sozinho nessa, porque a presidente é que tem essa competência exclusiva, é só ela que pode. Ok? Muito bem. O artigo 23, do mesmo título, diz que há algumas competências que são comuns às três esferas. Comuns. Ó, cuidados da saúde, proteção e garantia de pessoas portadoras de deficiência. Então, essas competências são realizadas em comum. Ok? O cuidado com a saúde, a assistência pública, a proteção e garantia de pessoas portadoras com deficiência, a preservação da floresta, da fauna e da flora são competências que são comuns a todos os entes da federação. Beleza, meu amigo? Então, todos eles, essas competências são comuns a todos eles. Quer saber de mais alguns? A gente até trouxe aqui a Constituição para você dar uma olhada. Ó. Tem mais alguns. Ó. Proteger documentos e outros bens de valor históricos. Esses também são competências comuns das três esferas da federação, União, Estados e Municípios. Ó. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e inovação. A maior parte, né, dos programas ligados à ciência e tecnologia são de esfera federal, não é? Ou de esfera estadual. Quando a esfera estadual desenvolve, todos eles têm uma certa dependência à esfera federal. Por quê? Porque são competências comuns, né? O combate à poluição, proteção do meio ambiente, são competências comuns. Construção de moradias. Esse aqui, inclusive, a gente percebe igualmente, ó. Não é isso? O programa Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes vai lá o prefeito, vai o governador, não vai? Mas, ó, é uma competência do Estado? Não, são competências comuns. Os três estão participando conjuntamente. Um entra com a necessidade, ó, eu tenho deficiência, o outro entra com um pedacinho mais, o outro entra com um pedacinho mais, e assim eles vão fechando com essa competência comum, ok? Então, nós vimos aqui competências que são exclusivas da União, só a União pode ter, né? Só ela pode adotar, competências que são comuns às três esferas, e também vimos aqui nesse bloco que eles possuem autonomia administrativa e financeira. Quais são as competências que são exclusivas do município? No próximo bloco, a gente começa a falar delas.